Olá, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu quero conversar com você, explicar para você por que eu fui consteladora familiar e hoje eu não faço mais constelação familiar e não recomendo mais que se faça. Então eu quero explicar assim mais detalhadamente por que eu fiz essa escolha, por que eu tomei essa decisão. A constelação familiar, para quem não sabe, é uma técnica psicológica, hoje chamada pelo próprio Conselho Federal de Psicologia de pseudociência, mas que fez muito sucesso, né? Ainda é muito utilizada, porque de fato a constelação familiar ela traz resultados positivos, aparentemente positivos. A pessoa, quando passa pela técnica, ela sente um alívio quase que imediato, parece que as coisas se resolvem, a percepção dela em relação à situação é vista. Então tem algumas coisas na técnica que estão baseadas na teoria sistêmica, que é uma teoria maior e que antecede a criação da técnica, que foi criada pelo alemão Bert Hellinger, né, que era psicanalista e depois, né, terapeuta, foi padre antes disso. Então, a constelação familiar, ela parece, a princípio, uma técnica super do bem, né, super eficiente, porque, inclusive, parece ter essa base, né, eu até sempre falava isso, que a constelação familiar tinha uma base nos princípios bíblicos, porque Bert Hellinger foi padre. Mas, na verdade, essa técnica tinha muita mistura, né, e ainda hoje, muitos profissionais que atuam com a técnica, eles misturam o conhecimento de várias áreas, por isso tem sido chamado de pseudociência, porque não é só o conhecimento científico, vamos dizer assim, da teoria sistêmica, ela mistura outros saberes, outros conhecimentos, outras práticas. Inclusive, Bert Hellinger se inspirou no tempo que ele foi missionário na África, né, na África do Sul, com os povos Zulus. Ele viu algumas técnicas lá, algumas práticas lá, que fizeram com que inspiraram ele, vamos dizer assim, a desenvolver a abordagem da constelação familiar. E a constelação familiar, então, parece ser, né, uma coisa bacana, como a maior parte das coisas do mal, o Império das Trevas é expert em nos enganar, né, em parecer do bem, em parecer uma coisa correta, uma coisa boa, mas na verdade é uma forma de nos enganar e de nos iludir. Então a constelação familiar entraria nesse rol. Por que eu me sinto confortável para falar sobre isso? Por que eu estou no meu lugar de fala, digamos assim, para falar da constelação familiar? Eu posso falar com propriedade sobre constelação familiar. Porque eu conheci a constelação familiar na década de 90, através de uma psicóloga alemã, quer dizer, brasileira, mas que morava na Alemanha, que veio atender, fazer uns trabalhos aqui na região, e eu me submeti à constelação familiar com ela. Realmente fiquei impressionada com o que aconteceu ali. Depois eu fiquei vários anos sem ter contato com a constelação familiar, e em 2014, através de uma paciente que tinha feito uma constelação familiar individual e chegou bastante entusiasmada, eu resolvi estudar mais a respeito e acabei fazendo um curso, decidindo aprender a técnica para utilizar. A coisa é tão sedutora, tão encantadora, que eu realmente decidi que eu ia estudar mais sobre isso e fiz o curso em Salvador, com um psicólogo em Salvador, fiz um curso de constelação e depois eu fiz um curso, né, foi um investimento alto, né, 1 ano de curso, na escola do próprio Bert Hellinger, que foi aberta, né, abriu em São Paulo, a Hellinger Schule. Então eu fiz na própria escola que era, na época, administrada, comandada por Sophie Hellinger, que tinha ficado viúva, né, há pouco tempo, de Bert Hellinger. Então eu fiz, assim, ou seja, eu estudei na fonte, né? Então eu posso falar com propriedade, porque eu não estudei superficialmente, estudei a fundo, estudei na fonte, atendi muitas pessoas, inúmeras, dezenas e dezenas de pessoas, né, fazendo constelação familiar com elas. Fiz constelação familiar em grupo, fazia individual, fazia em grupo. Depois me tornei formadora de consteladores, porque como o curso era um curso caro, um curso que não existia aqui na região, alguns psicólogos tinham vontade de aprender constelação
psicólogos, terapeutas. Eu dei a formação em constelação familiar, várias turmas que eu dei formação, então eu tenho uma larga experiência, vamos dizer assim. E aí, assim, agora até falando com vocês aqui, eu tô lembrando que desde lá, quando eu fiz como paciente, né, quando eu conheci a constelação no início dos anos 2000 e pouco, né, em 2000 e pouco eu participei dessas constelações, realmente aconteciam coisas assim, estranhas, pessoas que tinham, por exemplo, revelação de vida passada, né? Então, assim, é uma técnica, que por isso é chamada de pseudociência, que tem muita implicação com espiritualidade. Eu até defendia que não, eu dizia que não, que era física quântica. Rupert Sheldrake, um biólogo inglês, que ainda está vivo, né? Até onde eu sei, acho que ainda está vivo. Ele participava muito, se tornou parceiro, né? Principalmente de Sophie Hellinger, né? Esposa de Bert Hellinger, que estava levando adiante. Eu não tenho mais contato, não tenho mais notícias, mas eu acredito que ela ainda esteja por aqui, o Rupert Sheldrake também. E ele participava, inclusive, dos cursos, das formações de constelação que aconteciam na Alemanha, os encontros. Eu estava, inclusive, planejando ir para um desses encontros na Alemanha, me organizando financeiramente para poder participar. E estava até num grupo, inclusive, né, de organização, que estava organizando uma viagem, um grupo de alunos da Hellinger Schule do Brasil para irmos à Alemanha, né? Foi quando, inclusive, veio a pandemia e aí a minha vida mudou, né? Eu fui encontrada, né, por Jesus, eu me converti, né? Retornei às minhas raízes cristãs, né? E fui entender a Bíblia, estudar a Bíblia. E num retiro que eu participei, na Estância Paraíso, que é uma instituição assim super respeitada na nossa nação, no meio cristão, comandada pela pastora Zenete, lá eu acabei sendo advertida de que a constelação, porque eu me converti, tinha me convertido há 1 ano e pouco, e eu ainda praticava constelação, porque eu achava que era uma técnica do bem, porque tinha realmente aparência de ser uma técnica do bem, né? Tinha, como eu falei, tinha resultado, as pessoas saíam melhor da situação. Olha, a constelação, ela estava fazendo tanto sucesso e eu estava me dando tão bem, inclusive profissionalmente, financeiramente, que eu cheguei aí aos Estados Unidos, a Nova York, fazer constelação familiar. Eu atendi lá várias famílias. E lá também, embora tenha tido, assim, aparentemente bons resultados, depois eu também vi que também trouxe consequências negativas, porque aparentemente tudo bem, né? Não tem, é uma técnica só, mas não é. Na verdade, a constelação familiar, os comandos que são dados, né, algumas coisas que acontecem ali, né, durante o processo, né, onde a constelação está acontecendo, abre portais espirituais, né? Então não é só o que o Rupert Sheldrake fala de física quântica, de campo morfogenético. Então eu explicava dessa forma, eu falava, gente, não tem nada a ver com espiritualidade, mas tem, gente, abre portal sim, e você dá legalidade a espíritos que não são do bem, que não são da luz, que são das trevas, a atuar na sua vida. Esses espíritos, eles realmente imitam, né? Porque o diabo tem poder e o diabo sabe imitar o que ele quiser. Ele pode se passar por anjo e pode se passar por pessoas, né? Então, assim, eles ali era impressionante, porque as falas, os discursos, parecia que era um familiar mesmo, alguém que já tinha sido um antepassado da pessoa. Então, assim, algumas coisas estranhas, mas que a gente tentava explicar. Eu aprendi a explicar pela física quântica. E quando chegou na Estância Paraíso, os pastores, né, que me acompanharam lá, eles me advertiram de que não era uma técnica do bem. E eu, né, foi uma das carroças que eu queimei, como aconteceu com o profeta Eliseu, né, que queimou carros e carroças, ou seja, deixou coisas para trás, renunciou a muitas coisas.
foi uma das coisas que eu renunciei. Não foi fácil, porque, como eu falei, eu fazia muito sucesso com constelação, eu ganhava dinheiro. Na minha cabeça, a princípio, eu ajudava pessoas, porque a princípio realmente parece uma coisa que ajuda. Mas, como eu disse, abria portais. As pessoas que se submetiam à constelação, elas deixavam portais abertos e davam legalidade à atuação de espíritos das trevas, né? Claro que o espírito da treva, ele não vai atuar se não há também outras legalidades, né? A pessoa precisa estar também, vamos dizer assim, com outras práticas, com já vê equívocos, já vê pecados, já vê erros ali. Mas reforça, né? O diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele faz isso de uma forma muito sábia, entre aspas, né? O diabo é inteligente, ele faz isso de uma forma sutil. E a constelação familiar, ela abre sim espaço. Então, o fogo estranho, que está lá em Levítico 10, no capítulo 10 de Levítico, versículos 1 e 2, você encontra lá, né, uma experiência em que se fala de fogo estranho, né? Os filhos de um sacerdote que fizeram práticas no altar que não eram práticas de Deus, né? Levaram para o altar um fogo estranho, um fogo que não vinha de Deus, né? Então é isso, né? Parece ser de Deus, mas não é. Parece ser do bem, mas não é. As constelações familiares, elas estavam sendo, nessa mesma época que eu estava super envolvida, inclusive aqui na minha cidade, né? Um juiz que atuava aqui na minha cidade, ele adaptou as constelações ao judiciário, ele também ganhou prêmio do Conselho Nacional de Justiça, ficou muito famoso, acredito que ele ainda está trabalhando com isso, porque até pouco tempo eu recebia ainda notícias do instituto onde ele trabalha, e ainda eu pesquisei e vi que as constelações ainda estão sendo utilizadas em alguns tribunais, mas o próprio Conselho Nacional de Justiça, né, os próprios magistrados, assim, vários grupos da área jurídica já estão questionando, já é um ponto polêmico, né? Tanto é polêmico dentro do Conselho Federal de Psicologia, como também no meio jurídico, né, o uso das constelações, porque traz também as chamadas ordens do amor que Bert Hellinger criou, né, em nome da reconciliação, em nome da paz, em nome do equilíbrio do sistema familiar. Algumas decisões judiciais, né, jurídicas, têm sido tomadas decisões bizarras, decisões que acabam de alguma forma favorecendo até o agressor, contribuindo para o aumento da violência doméstica, enfim, então ela dá margem a equívocos, o que prova que não é do bem. Então hoje eu te digo assim, eu tenho visto, mas é um terapeuta cristão, é um psicólogo cristão que está fazendo constelação. Gente, se você está debaixo de um nome, você está debaixo de uma autoridade, eu tentei, a princípio, né, foi difícil para mim, a princípio, renunciar à constelação, mesmo com essa orientação, não foi uma coisa assim de imediato, né, eu entendi, eu aceitei, né, eu criei, né, eu acreditei que era realmente verdade o que os pastores estavam me dizendo na Renaissância Paraíso, eu não duvidei deles, não duvidei do que estava na Bíblia, mas eu não tinha ainda, eu não era uma cristã madura, eu estava começando na fé, eu não entendia nada da Bíblia. E eu não entendia, tanto que eu fiz um vídeo de alerta aos meus alunos, todo mundo que tinha feito formação comigo, dizendo para eles que havia fogo estranho, que abria margem para fogo estranho e que por isso eu não fazia mais e não recomendava. Só que assim, alguns alunos começaram a me questionar, mas o que é esse fogo estranho? Como assim fogo estranho? Eu falava, eu não sei explicar ainda, gente, eu não sei explicar. Mas hoje, já madura, né, quase 5 anos depois, eu explico, né, 4 anos depois, eu explico de uma forma melhor, que está lá em Levítico capítulo 10, como eu falei, versículos 1 e 2, está escrito lá, se conta lá essa experiência desses filhos do sacerdote que levaram para o altar, para um lugar sagrado, né? Uma técnica, uma coisa, né? Um incenso, uma oração que não está de acordo com os princípios de Deus, né? E a gente tem visto isso, inclusive, dentro da própria igreja, né? Que muito fogo estranho tem sido levado para o altar. E isso não é bom, porque quando você leva o fogo estranho, você dá legalidade às trevas, ao império das trevas,
para atuar na sua vida, né? Você acaba, ao invés de você ser influenciado somente pela luz, somente pelo bem, somente pelas pessoas, pela luz mesmo, né? Por Deus, pelos anjos, você acaba abrindo espaço para os anjos caídos, né, que são, na verdade, os demônios, né, então você acaba, e o demônio veio para matar, roubar e destruir. Então, mesmo que aparentemente, né, para fechar aqui o vídeo, para não ficar muito longo, mesmo que a constelação familiar pareça ser uma coisa boa, porque ela traz um alívio, realmente traz um resultado, é mais uma artimanha das trevas se infiltrando, vamos dizer assim, na psicologia, na saúde mental, né, nas terapias, se infiltrando no judiciário, com o objetivo principal de atrapalhar famílias, né, de destruir família. A família é um alvo grande do diabo, porque a família, ela é amada por Deus, né? Deus ama a família, Deus nos fez a partir de famílias. Deus a menina dos olhos de Deus é a família, né? A família tem um valor imenso para Deus e por isso mesmo o diabo ataca muito a família. Então são nas varas da família, não à toa que a constelação se desenvolveu na área jurídica, né? Nas varas de família, e também na psicologia atendendo famílias, né? Eu atendia famílias e nessas famílias a gente aplicava a técnica e acabava abrindo brechas para entrada de fogo estranho, ou seja, entrada de influência espiritual, sim. Então, para finalizar, é uma técnica perigosa, é uma técnica que eu não recomendo, porque é uma técnica que não é só uma técnica, vamos dizer assim, científica, por isso tem sido chamado de pseudociência. É uma técnica que é espiritual, abre brecha, não é inofensiva, abre brecha para uma influência espiritual. E uma influência espiritual que não é da luz, que não é de Deus, é uma influência espiritual que é das trevas. Então não é uma ciência pura, é uma ciência misturada com espiritualidade, resumindo, e uma espiritualidade que é das trevas e não é da luz. Por isso eu não faço mais constelação familiar e não recomendo. Mesmo que o terapeuta seja cristão, ele está debaixo dessa autoridade, ele está debaixo da autoridade da constelação que foi criada por Bert Hellinger, né? Ele está, de alguma forma, usando a técnica, usando o nome, né? Então, isso aí não tem como você estar debaixo dessa técnica. Hoje, eu trabalho, eu fiz nessa formação também, né? Eu estudei também a teoria sistêmica, a abordagem sistêmica. Essa, sim, é uma abordagem científica, reconhecida pela ciência. E a abordagem sistêmica, ela traz benefícios maravilhosos, né? Então, hoje eu ainda utilizo fundamentos, princípios da teoria sistêmica, como eu utilizo da psicanálise, também da terapia cognitivo-comportamental, que são realmente técnicas científicas, conhecimentos científicos, e que ajudam muito na resolução dos problemas familiares. A abordagem sistêmica, ela dá uma visão maravilhosa. Bert Hellinger usava a visão sistêmica, mas, né, criou também a técnica em si, como eu falei, inspirada nos Zulus, inspiradas em outras coisas, né? Ele já estava, com certeza, muito afastado realmente da Bíblia, não só deixou de ser padre, não se afastou só da igreja, mas com certeza se afastou também, talvez sem querer, talvez sem essa consciência, mas ele se afastou dos princípios realmente bíblicos, dos princípios que estão ali, né, desenvolvidos ali na Bíblia, e por isso mesmo a constelação familiar se tornou uma técnica nociva, porque ela abre espaço, abre portais espirituais e portais espirituais para a influência das trevas. Então, esse é o alerta que eu quero deixar aqui nesse vídeo para você, tá bom? Então, um abraço forte para todo mundo e até o próximo vídeo.